Glória a Deus por isso. Então, nessa série de mensagens de equilíbrio familiar, durante o mês inteiro temos visto aqui, irmãos, temos ministrado especificamente, irmão, para famílias, e eu tenho recebido muitos feedbacks em famílias do quanto que isso tem edificado lares aqui no nosso meio. O Senhor é muito bom, irmão. Independente do vaso que esteja aqui, o que importa é a essência que continua transbordando os vasos de geração em geração. Amém? E eu creio que você quer deixar isso para esse vaso aí, o vasinho ali, ó. Seu filho, para a próxima geração. Não tenho dúvida nenhuma que você também deseja que seja um vaso de excelência, ou aqueles que você tem discipulado, aqueles que você tem conhecido ao longo dessa vida aqui. O importante é a essência, é aquele que transborda, e que nós sejamos esse vaso de excelência e possamos passar isso de geração em geração através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Então, diante desse tema, nós temos aqui essa palavra que está no capítulo 4 de Marcos, versículo 35. O título dessa mensagem aqui é uma pergunta a você: por que você está com medo? Por que você tem medo? Sim, diante das situações que se levantam no dia de hoje, por que você está com medo? Diante de situações que parecem não ter solução, por que você tem medo? Dentro da sua casa, situações financeiras, por que você está com medo? E é uma pergunta não do pastor, mas é uma pergunta do próprio Jesus nesse texto aos seus discípulos. O que amedronta vocês? O que te deixa com medo? Por que você está com medo? Mesmo que pior que seja essa tempestade que nós estamos enfrentando. É uma pergunta. E aqui nessa tempestade nós vamos observar, irmão, na sua vida, da vida do crente, na vida do não crente, do rico, do pobre, do que é doutor, do que é analfabeto, que essas tempestades aqui, elas são inevitáveis na vida de cada um, não importa a sua graduação ou quanto você está nesse caminho do Senhor ou não. Elas são inevitáveis nas nossas vidas. Mais uma coisa também, elas são imprevisíveis. Imprevisíveis. Nós acordamos de manhã, nós saímos para trabalhar, e quando nós chegamos lá no emprego, tem uma carta de demissão. Quando nós chegamos lá, está tendo um corte na empresa e você faz parte desse corte. Imprevisíveis. A gente sente uma dor, a gente vai e faz um exame, e quando a gente vai pegar aquele exame, aquela enfermidade que a gente não esperava deu positivo. Tempestade, vento forte que chega sem avisar, de forma imprevisível na minha e na sua vida. Aquele filho, pode só aumentar um pouquinho esse fundo para mim, Aninha, que está aí atrás. Aquele filho que a gente cria, que a gente, com tanto amor, a gente traz aqui no culto de domingo, a gente ensina no caminho que deve andar, a gente ora, a gente ensina, e de repente ele cresce, e ele não quer mais esse caminho, e de repente ele cresce, e ele está na rua, está na prostituição, ele foi parar nas drogas. Tempestade, ventos imprevisíveis que acontecem nas nossas vidas. Aquele casamento sólido, aquele casamento que é referência para outras pessoas, de repente, diante de um erro, a gente vê toda aquela história se diluindo e ficando para trás e se apagando da memória. Formas de tempestades imprevisíveis. Aqui nesse texto aqui que nós estamos vendo, ocorre no mar da Galileia um lago. Lá na Galileia, o maior do Oriente Médio, ele é cercado por montanhas, 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, 220 metros abaixo do nível do mar, é onde está acontecendo essa história, e a poucos quilômetros dali tem o Monte Hermon, o mais alto lá em Israel, no pico desse Monte Hermon, ele fica sempre coberto com gelo. Irmão, o que acontece aqui? De vez em quando,
bate uma rajada de vento, esses ventos que estamos falando, e esse vento gelado, ele desce por aquele monte e encurralado ali, naquelas montanhas, eles batem com toda a força na superfície daquela lagoa, na superfície do mar da Galileia, e esse lago, ele, de forma imprevisível, como nós estamos falando, subitamente, quando bate ali, ele começa a ficar bravo, ele começa a vir o vento, e a tempestade vem junto com esse vento. É gelado, é frio, no caso deles aqui está à noite, e de forma que eles não esperavam. Eles saíram e estava tudo bem, e estava tudo tranquilo, como eu e você, a gente sai de casa um dia, de amanhã, de sexta-feira. Eles saíram, e quando eles saíram, o mar estava para peixe, não tinha vento, estava com sol, o tempo estava bom. Só que lá no meio, no ponto mais crítico, onde não pode acontecer nada, de forma imprevisível, esse vento bate, vem até eles, forma uma grande tempestade, ventos contrários à direção de onde eles querem ir, exatamente como acontece na minha e na sua vida. A gente mal saiu de casa, e parece que nada disso que eu falei antes poderia acontecer, mas aconteceu. Mas ainda acontece comigo e com você. E ela não é só imprevisível, mas ela também é inadministrável. Muitas delas nós não conseguimos administrar, porque algumas, na força do nosso braço e na habilidade que nós temos de resolver alguns problemas, principalmente por alguns aqui que já passaram experiências na vida, consegue administrar, mas muitas delas são inadministráveis. Ali tinha profissional da pesca, gente que vivia disso, conhecia o mar, conhecia as tempestades, conhecia o barco, ele sabia exatamente onde que ele estava, o que fazer, homens acostumados com isso. Porém, chegou um momento em que as suas habilidades diante dessa tempestade, desse vento, não eram suficientes para eles evitarem tudo que estava para acontecer ali, contra aquele tipo de tempestade. Isso aqui, irmão, é quando a gente chega lá no exame, como eu falei, aí o médico fala assim: não dá, não tem mais jeito. Isso aqui é quando você olha para sua esposa, para o seu marido, e você fala: não dá, acabou. Toda essa história aqui, ó, não dá mais. É quando a gente olha para os nossos maiores amores da nossa vida, né? Os nossos filhos, e a gente olha assim: eu acho que ele não consegue mais sair dessa situação. Eu quero acreditar, eu oro, mas tudo que eu vejo na minha frente é só vento, é só tempestade. Eu acho que ele não consegue se reabilitar. Mesmo com toda a nossa habilidade, mesmo com toda a nossa forma de contornar situações, nós nos deparamos com tempestades dessa forma, inadministráveis. Nós que já tivemos facilidade e até algum dinheiro na conta, olhar para um certo momento e falar: mas eu não consigo produzir nem o que é o básico. Me tira dessa tempestade, Jesus. Inadministráveis. Porém, irmão, eu quero acender uma esperança no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Um certo pregador disse que tempestades com Jesus no barco não nos leva a pique, mas reforça a musculatura da nossa fé. Você pode gravar isso aí? Tempestades com Jesus no barco não nos leva a pique, nosso casamento a pique, nossos filhos, vida financeira, vida espiritual, vida com Jesus, não nos leva a pique, mas tempestades mais fortes daquilo que a gente acha, aliás, daquilo que a gente pode resolver, que são inadministráveis, elas vão fortalecer os músculos da nossa fé e da nossa esperança. Elas vão te tornar num homem mais forte, vão te tornar numa mulher mais forte diante de tudo aquilo que Jesus pode operar na sua vida.
Quantos creem nisso aí? A tempestade, ela pode trazer medo, sim ou não? A tempestade pode trazer uma certa insegurança para mim, para você, sim ou não? Mas, irmão, é diante das piores tempestades que nós vivemos as maiores experiências com Jesus. Ah, eu sei, pastor, que bom isso, mas eu não quero viver essa experiência não. Não é assim? Mas é assim que é. Os discípulos estão ali, Pedro está ali e eles estão em certa situação amedrontados, porque tem uma outra tempestade acontecendo, tem um Jesus vindo lá, eles pensam que é um fantasma, quem que é? É diante de situações assim, que homens como Pedro vão reconhecer o Mestre, mesmo diante do vendaval e da tempestade forte, e diante dessa tempestade, mesmo parecendo em lugares que não são sólidos, eles vão dizer: ei, é o Senhor, então deixa eu sair desse barco, deixa eu ir até o Senhor. É o Senhor, então mesmo diante dessa tempestade, eu quero ter a minha experiência com o Senhor, daquilo que o Senhor pode operar e fazer na minha vida, de quem o Senhor é. Eu desejo a revelação do Senhor para a minha vida, para que isso possa causar transformação profunda no meu agir. E é diante de situações assim que Jesus vai olhar para ele e vai dizer: sou eu, então vem. E diante de piores tempestades, Pedro vai andar sobre as águas em direção ao Mestre. Diante das piores tempestades, você pode conhecer um Jesus que você nunca conheceu, mesmo sendo velho de igreja, mesmo tendo anos e anos e anos aqui nesse banco. Pode ser que diante daquilo que você está pensando assim: é o meu final, é o final do meu casamento, é o final da minha vida financeira, é o final da vida do meu filho, é o final da minha vida espiritual. Diante de piores tempestades, é aí, exatamente aí, que você pode se aprofundar como você nunca se aprofundou no relacionamento com esse Senhor. Você já percebeu que quando tipos de tempestades chegam assim, a forma com que nós nos apresentamos diante dele, a forma que nós dobramos o nosso joelho no chão, a forma que nós chegamos num ambiente como esse, por exemplo, que nós entramos e tem pessoas adorando e as lágrimas já saem dos nossos olhos, porque nós estamos totalmente entregues a eles e totalmente dependente dele. São em momentos assim que a soberba não toma o nosso coração. São em momentos assim que a vaidade não toma o nosso coração, porque nós estamos de joelhos, porque nós sabemos que nós não podemos resolver aquela situação, aquele problema. E aí a gente fica de joelhos diante do grande eu sou, aquele que tudo pode. Mas não é só, irmão, para que a situação seja resolvida. Em todas essas circunstâncias, ele nos coloca de joelhos só para uma coisa, irmão. Não é para que o milagre aconteça pura e simplesmente, é para que o nível do nosso relacionamento mude com Ele. Ele pode operar sim ou não. Ele pode fazer agora o vento que está batendo na sua porta, na sua vida, ele calar, cessar, sim ou não. Mas ainda quando isso acontece, tem um detalhe: isso acontece só porque Ele quer se revelar a você. Ele não quer dizer que Ele é o Deus que tudo pode, o Deus do milagre, o Deus que opera maravilhas, mas Ele opera maravilhas para que o relacionamento seja mudado, seja mais profundo, seja mais verdadeiro. Talvez Ele vai operar, irmão, eu creio, Ele pode fazer, mas que depois disso, nunca mais os nossos joelhos deixem de estarem dobrados em reverência e dependência dEle, porque tudo que Ele deseja é que nós sejamos como criança na presença dEle, dependentes por essa doce e maravilhosa presença. Quem está comigo, diga amém. Bom, vamos para o texto, verso 35 ao verso 37, diz assim: e lhes disse
aquele dia, sendo já tarde, passemos. Ele disse, naquele dia, já sendo tarde, passemos para o outro do mar. E despedindo da multidão, levaram-no consigo, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E se levantou uma grande tempestade de vento, que jogava as ondas sobre o barco, de tal maneira que já se enchia de água. Você pode curvar sua cabeça? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos por esse tempo, por tudo que o Senhor já tem, Pai, nos abençoado. Nós te louvamos pelos louvores, Pai, entoados, pela tua doce e maravilhosa presença aqui nesse local, Pai. E nós repreendemos aqui toda a dispersão de mente, Pai, todo sono, Pai, tudo aquilo que vem para atrapalhar e confundir corações e mentes nesse ambiente, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, Senhor, clareza, sabedoria, iluminação que vem do alto, para compreendermos tudo aquilo que o Senhor tem para manifestar, para nos ensinar através da tua verdade, em nome de Jesus. Seja tudo, Senhor, para honra e glória única e exclusivamente do seu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Verso 35 ele vai dizer, e naquele dia, qual é o dia? O mesmo dia em que ele já tinha ensinado as parábolas, Jesus já estava cansado ali naquele momento. Ele diz, passemos para o outro lado, que não era muito demorado, 14 quilômetros, irmãos, não era algo muito distante, mas mesmo assim, Jesus dormiu, Jesus descansou naquele momento. Verso 37, ele vai dizer sobre essa grande tempestade. No início, você percebe aí, irmão, que os discípulos, eles até tentaram resolver, eles até correram para um lado e para o outro, sabe? Isso fala da força do nosso braço, isso fala do nosso intelecto, isso fala das nossas habilidades, isso fala da nossa experiência. E nós podemos resolver situações assim, sim ou não? Sim, podemos. No início, esses discípulos tentaram, mas quando o barco começa a se encher de água, quando o vento fica mais forte ali, começa a bater, eles veem que na força do braço dele, na sabedoria deles, eles não iriam conseguir resolver esse problema. Eles veem que nesse momento eles perderam o controle, e no momento em que nós perdemos o controle, nós vamos diante daquele único que pode fazer. É por isso que em muitas situações na minha e na sua vida, Jesus permite chegar a esse ponto, porque na verdade, mesmo às vezes estando dentro de igreja, nós nunca fomos até Ele, ou pelo menos da maneira que deveríamos ir, reconhecendo a grandeza, reconhecendo a beleza da santidade, reconhecendo o Senhor dos senhores que Ele é. Muitas vezes aqui dentro nos relacionamos com Ele apenas com o propósito de resolver os nossos problemas, ou de sairmos daqui um pouco mais em paz, para que a nossa semana não seja tão turbulenta. Ele acalma a semana e a tempestade turbulenta, sim, Ele acalma, mas Ele vai desejar um nível mais profundo com você na forma dessa relação. Quer ver? Eles saem dali, eles estão ali nessa situação qual nós estamos falando, e agora chegam a Jesus dizendo no verso 39 assim, verso 38, perdão, estavam na popa dormindo, Jesus estava lá numa almofada, e o despertaram dizendo, quando acabou a forma deles fazerem, eles vão e acordam ele, despertam ele e fala, mestre, não te importa que nós pereçamos? Ele está dizendo para Jesus, eles estão dizendo para Jesus, a gente vai morrer, e o Senhor vai ficar dormindo? Calma aí, nós que andamos com o Senhor, nós que estamos te servindo, nós que estamos aqui passando um dobrado, nós vamos morrer, e você vai ficar aí dormindo? Você não vai fazer nada? Olha a conversa deles com Jesus, quero que você pegue isso, vai ser bem dinâmico, pegue isso aqui, primeiro ponto dessa conversa. Mestre, você não se importa? Essa pergunta é uma pergunta que eu e você já podemos ter feito nos vales da nossa vida, nas situações que não se resolvem, que amassam o nosso coração, nas situações que
A angústia não dá descanso. A gente ora, a gente tenta de todas as forças, a gente fica tirando a água ali, a água, e a gente só vê o barco enchendo mais, parece que aquilo não tem solução. A força do nosso braço acaba se cansando uma hora, e a gente vê, a gente não pode, a gente não tem tanta habilidade assim diante de algumas tempestades da vida. A gente chega a essa conclusão. Só que diante disso, quando ele fala: mestre, você não se importa, o Senhor não se importa, não vai fazer nada, não está vendo a nossa angústia, não está vendo o nosso sofrimento, não está vendo a nossa dor, não está vendo que o barco vai a pique, não está vendo que o casamento vai acabar, não está vendo que o meu filho vai acabar morrendo por aí nessas ruas, o Senhor não está vendo que eu vou naufragar na fé, o Senhor não está vendo que não tem nada aqui nessa despensa, o Senhor não está vendo, a tempestade ficou muito forte, não é possível, o Senhor vai ficar dormindo? Parece que o Senhor está indiferente, parece que Ele, no descanso dEle, Ele se esqueceu da gente. Era uma pergunta num tom de censura. Num tom de censura porque é fácil para mim e para você, nós compreendermos uma tempestade que alcança Jonas, por exemplo. Alguém que está fugindo, alguém que está no erro, alguém que está na desobediência. É fácil uma compreensão, sim ou não? De uma tempestade lá atrás desse cara, pegar ele. É fácil. Agora, o que vai intrigar aqui, o que é difícil de entender, é uma tempestade que chega para os obedientes, para os servos, para os que estão com Jesus, os que estão servindo, os que são fiéis. Ei, Senhor, nós estamos com o Senhor, nós entregamos a nossa vida, porque então essa tempestade é até nós. Essa é uma pergunta, aliás, essa é a crise dessa pergunta, e essa é a crise de perguntas que nós fazemos para Deus e para nós mesmos quando nós estamos diante dessas tempestades. Você vai na direção que Jesus falou, porque Ele falou, a direção é para lá. Foi Jesus que disse. Aí você obedece, você vai na direção que Ele está mandando, e na direção que Jesus mandou, uma tempestade que está quase me matando, uma situação que me angustia. Aí tem as dúvidas, começam os dilemas. Será que foi Jesus, cara? Será que eu fiz o certo? Porque nós estamos aqui agora e Ele não está fazendo nada, e não acontece nada da parte dele. Ele está dormindo, parece que Ele está indiferente. Uma tempestade que pode nos matar. Jesus disse lá no início, irmão, o que Jesus disse no início para eles? Ei, vem aqui. A palavra foi: passemos para o outro lado. Jesus não mostrou só uma direção, Ele deu a confirmação que nós vamos chegar do outro lado. Ele não deu só a direção aonde tem vento e tempestade forte, mas da palavra dele saiu a afirmação que nós vamos passar por qualquer tempestade. Nós não vamos irmão, guarda isso. Se nós estivermos com Ele no barco, podemos passar pela mais terrível tempestade, mas não é nessa tempestade que o barco vai a pique. Nós vamos chegar na direção que Jesus ordenou. Por quê? Porque é a palavra dele sustentando o nosso caminho. Não é a minha, não é qualquer palavra. Passemos para o outro lado, apesar de qualquer problema, apesar de qualquer tormenta, apesar de qualquer luta, vocês vão alcançar o outro lado. Segundo ponto nessa conversa, e que a gente precisa muito pegar para nós, é o
que não está bem resolvido aqui para eles. O que é? Conciliar a necessidade urgente do caso deles e o que eles estão atravessando com a aparente demora de Jesus, um Jesus dormindo. Então eles não conseguem entender isso, como que algo tão urgente acontecendo, Jesus não se move. Quem já passou por isso aí, irmão? Meu Deus. Como que algo tão grave acontecendo, parece que Jesus não está nem aí. Ele continua dormindo, e quem está dormindo não está agindo. Quem está dormindo parece sim estar indiferente. Você lembra daquele caso em que Marta avisa Jesus, fala assim: olha, vem depressa, porque o teu amigo, era Lázaro, o teu amigo está muito enfermo, pode morrer. Jesus vai de imediato, não vai? Amém? Não vai. Era amigo de Jesus. Jesus não foi de imediato naquele lugar. Porém, quando Jesus chega lá, Lázaro está o quê? Morto. E tem quantos dias? Quanto? É engraçado, né? 4. Tem quantos dias? Quanto? Entendi. Tem 4 dias. Quando Jesus chegou lá, aí o que Marta vai fazer? Ela vai vomitar em cima dele toda a decepção dela. Shalom, paz. Mas se o Senhor tivesse chegado aqui antes, não seria assim? Ele poderia sobreviver. Deixa eu falar uma coisa, olha aqui para mim, irmão, em nome de Jesus. Jesus, ele nunca está atrasado. Em nenhuma tempestade, Jesus nunca está atrasado. Jesus nunca está indiferente. E outra, Jesus nunca está dormindo da forma que nós olhamos esse dormir, como os discípulos estavam vendo. Sempre no tempo, no Kairos de Jesus, tem um motivo, sempre tem um propósito na minha e na sua vida. Ele não estava atrasado. Ele chega lá no 4º dia e sabe algo interessante aqui para mim e para você, só para a gente dar uma base aqui para essa passagem. Tinha uma crença entre os rabinos que se uma pessoa ressuscitasse no 3º dia, ela podia ressuscitar até o 3º dia, mas se ela ressuscitasse no 4º dia, só Deus poderia fazer isso. Então isso não acontecia. Diante da visão de Marta, pega Marta como você. Diante da visão de Marta, a demora que ela estava falando da parte de Jesus, para Marta era só uma demora. Mas em Cristo Jesus, o que estava acontecendo ali era que aquele que não é só um profeta qualquer, um homem de Deus qualquer, ele não é um agitador qualquer, mas aquele que é o Senhor dos Senhores, ele estava se revelando como Deus de toda a glória naquela situação. Não sei se você já pegou para você, mas você que não pegou, eu tenho que dizer, Jesus nunca está demorando. Nessa situação que parece ser uma demora, da minha e na sua visão, da nossa parte, tem algo muito maior da parte dele sendo preparado e revelado para as nossas vidas. Naquilo que a gente acha que agora é demora da parte dele, um pouquinho mais na frente você vai entender que ele quis algo muito mais profundo com você nessa demora. E o cala-te, acalma-te, vem da boca dele. Ainda que nós queiramos que seja agora, ele sabe o momento certo. E se ainda não foi o momento, mesmo com mais chuva caindo, mais vento batendo,
Ele ainda está ajustando algumas coisas aí na sua vida. Ele ainda está ajustando algumas coisas na vida daquela outra pessoa. Ele ainda está ajustando o que é interno, sabe por quê? Porque quando a tempestade parar, você nunca mais vai se enganar quanto a esse relacionamento com Ele. Tem algo que dói e dói muito. Tem algo que leva a gente perto do desespero, como os discípulos estão vivendo. Mas se você parar de olhar a tempestade, se você olhar para quem está dentro do barco, tem muita medida de graça que vai ser ajustada dentro de você. A tempestade, ela só vem para confundir. A tempestade, ela só vem para a gente pensar que Jesus não vai se levantar dali daquele sono. A tempestade só vem para arrancar do nosso ouvido o que já estava estabelecido. Ei, vocês vão chegar do outro lado, passemos. Eu falei, a tempestade não pode parar a trajetória que foi estabelecida. A tempestade só vem para arrancar isso da nossa convicção, arrancar as palavras de Jesus que foram impetradas dentro do nosso coração. E muitas das vezes, na nossa distração, elas conseguem. Muitas das vezes, na nossa distração, e por nós não olharmos quem está no barco, mas só olhar para o desespero dos ventos e das luzes e dos trovões, nós acabamos até pulando desse barco e morremos afogados, naufragados na fé. Mas Jesus está falando para você hoje: ei, eu sei, é de forma pavorosa o que você está vivendo e vendo, mas olha para aquele que estabeleceu a verdade. Aqui, naquele que estabeleceu a verdade, tem descanso. Aqui, naquele que estabeleceu a verdade, que você vai alcançar o outro lado, aqui tem uma fortaleza a qual você pode descansar. Aqui você vai ver a água subindo dentro do barco, mas você não vai perder a paz, porque a convicção daquele que falou que o outro lado vai chegar é maior do que o desespero de ver a água quase tomando todo o barco. É nele. A gente precisa focar nele. Amém? Para nós encerrarmos, Jesus, ele vai se levantar no verso 39, no verso 40. Olha aqui para mim. Leia comigo. O que vai acontecer nesse diálogo? E ele, levantando-se. Você não entendeu, não? Ele é Jesus, tá, gente? Diante da tempestade, diante dos nossos porquês da vida, diante da nossa fraqueza humana, diante da nossa impossibilidade, diante da nossa bravura, mas que não é o suficiente com as nossas habilidades para impedir o que está acontecendo, aqui está dizendo que Ele vai se levantar. Ele se levanta nesse momento, e nesse momento que Ele se levanta, Ele rapidamente repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessando o vento, houve grande bonança. Ele disse, olha o que ele disse: por que estão amedrontados? Ou o título da nossa mensagem: por que vocês estão com medo? Por quê? Não tendes ainda fé? É Jesus que está falando. E temeram com grande temor e diziam uns aos outros: quem é esse que acalma até o vento do mar? O mar te obedece. A tempestade para. Quem é
Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Diante de tudo que eu já falei para vocês, eu quero perguntar, e se fosse você? Ou aliás, na sua tempestade, quando é você? Qual é o sentimento que te domina? O medo? A incerteza? Ou é a sua fé que faz com que, mesmo diante de ventos fortes, você não tire o foco daquele que está no barco? Existe um diálogo acontecendo que é muito esclarecedor diante das tempestades que nós passamos. Por que eu vou ter fé então, pastor, ao invés de medo diante daquilo que, é claro, é o nosso humano e nós vamos passar por isso, irmão? Você já foi em cruzeiro? Eu fui num cruzeiro uma vez e... Não é essa a história não. E ali em Ubatuba a gente passou por uma tempestade muito forte. Irmão, a gente teve medo. Lá dentro, tudo tranquilo, legal. Só que nós fomos ver os canais do lado de fora da TV, nas câmeras. E quando a gente botou lá do convés, a onda estava passando por cima assim, ó, do navio. Onda gigante. Vai virar. E agora, no meio do mar, você já começa a pensar já no Titanic, a luz começa a piscar. Você já começa, irmão. Eu já estava chamando Maraísa de Rose. Quem não tem medo? A gente vai ser hipócrita, irmão, se a gente falar aqui que diante de circunstâncias assim, o nosso coração não fica apertado, que a gente não teme. Agora o que Jesus está falando é: ei, deixa a sua fé ser maior do que o seu medo. Deixa a convicção da palavra que eu sou na sua vida ser maior do que toda a impossibilidade que agora cerca e quer dominar a sua cabeça. Deixa essa fé ser maior. Então, por que eu vou ter fé ao invés de medo? Primeiro, grave isso aí, porque tem uma promessa de Jesus, tem uma palavra de Jesus, e é a palavra que nós vamos chegar do outro lado. Amém ou não amém? O vento pode fazer você duvidar, mas tem uma palavra de Jesus. Segundo, é porque por causa da presença dele. Se ele está ali, ele está falando: hey, quem está aqui com você sou eu. Só que só depois desse episódio é que eles vão ver: oh, quem é esse? Acalma até o vento e a tempestade no mar. Só que você já sabe disso, irmão. Qual é o tamanho da sua convicção na hora que o vento fica mais forte? Ei, a presença desse que é maior do que qualquer vento contrário está com você. Está nesse barco. Segundo ponto, porque a presença dele é conosco diante de qualquer tempestade. Terceiro ponto, por causa da paz de Jesus. Jesus sabia dessa tempestade, sim ou não? Jesus estava ali. Mas o que Jesus fez? Jesus dormiu. Jesus dormiu. Olha aqui para mim, irmão. Ter paz, olha aqui para mim. Ter paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz de Deus, não é ter ausência de tempestade, é ter essa paz mesmo em meio a qualquer tempestade. Isso é ter paz. Por isso que essa paz de Deus excede o entendimento, porque as pessoas olham e elas não conseguem calcular como é que o barco está quase afundando e essa pessoa está tranquila nesse barco. É porque aquele que acalma o vento e que falou que eu vou chegar do outro lado está aqui comigo. É porque eu tenho uma palavra dele, é porque eu tenho a presença dele. E é por isso que mesmo diante do pior vento, a minha paz não é roubada, a minha paz não é abalada. E para a gente finalizar, por causa do poder de Jesus. Como assim, pastor? Porque o poder dele, ele é sobre a natureza,
o poder dele é sobre principados e potestades. O poder, inclusive, quando eles chegam do outro lado, eles mal chegaram do outro lado, lá no capítulo 5, tem lá a província dos Gadarenos. Lembra daquele endemoniado lá, Gadareno? Está lá no cemitério correndo, e aí ele chega do outro lado. Ninguém controlava aquele homem. E ele pergunta: quem está aí? O meu nome é Legião. Era uma legião de demônios. Ninguém conseguia controlar aquele louco naquela cidade. E aqueles demônios eles correm e eles se prostram diante de Jesus. Jesus expulsa aquela legião, cerca de 2.000 porcos. E ele fala: não, eles pedindo para que não mandasse eles para aqueles animais. E Jesus manda, e aqueles porcos saem correndo e caem no desfiladeiro, e todos eles morrem. Jesus é esse que tem poder diante da tempestade, diante da natureza, diante de qualquer demônio, diante de qualquer principado, diante de qualquer endemoniado. E Jesus é o mesmo que tem poder, porque logo depois ele cura também enfermidades. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? É logo depois. E é aquele que está também sobre toda e qualquer enfermidade, qualquer tempestade. Ele tem poder para fazer. E a Ele nós prestamos louvor, honra. Glória a Deus. E nessa noite nós só estamos aqui, irmão, por causa de uma palavra. Obrigado. E a palavra que Ele está liberando para mim e para você nessa noite é: ei, apertou um pouco mais dentro da família, na questão financeira, a tempestade ela ficou um pouquinho mais apertada. Ele está dizendo: ei, não tenha medo, tenha fé naquele que está no barco. E olha aqui para mim, não está demorando, você está sendo aperfeiçoado diante daquilo que vai ser revelado da parte dele na sua vida. E isso que nós vemos como demora hoje vai glorificar o nome de Jesus na sua vida. A tempestade não para na nossa voz, a tempestade não para no nosso tempo, a tempestade não para na nossa forma, mas se nós continuarmos no barco com Ele, nós vamos alcançar o outro lado.